Vamos aprender a modelagem da calça odalisca? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Leonardo Lacerda. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a modelagem da calça odalisca, que é esse modelo que está aparecendo aí na tela para vocês. Como nós estamos em clima de carnaval, eu decidi criar esse modelo, ensinar esse modelo para vocês de calça, um modelo de calça feminina, que ele pode servir tanto quanto uma fantasia, ele pode compor aí uma fantasia, mas ele também pode ser utilizado como uma peça de moda casual, de esporte fino, uma peça um pouco até mais festiva e elegante também, dependendo da escolha de tecidos utilizados. Então, vocês podem usar tecidos voltados para fantasia, para figurino, para criar aí uma peça para carnaval, mas também podem fazer uma peça mais elegante. Quais são os tecidos recomendados para utilização nesse modelo específico? Tecidos que tenham fluidez, tecidos que tenham um bom caimento. Como esse modelo de calça ele possui uma pala, né, que é essa parte superior aí, que fica na região da cintura e do alto quadril, mais ou menos, a parte de baixo, ela é mais fluida, ela tem franzido, ela tem movimento. Então, para criar todo esse efeito e para ele ter um caimento bonito, é recomendado que vocês utilizem tecidos fluidos. Musselines, chifons, gazar, vocês podem utilizar também viscose, vocês podem usar um crepe duna, por exemplo. Ah, se eu vou fazer uma fantasia, um cetim pode ser utilizado, um bom cetim vocês podem usar. E aí, bom, a criatividade vai de acordo com a vontade e o limite, né, gente? O céu é o limite nessas questões criativas. Mas é isso. Então, lápis e papel na mão e vamos começar a nossa videoaula. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a modelagem da calça odalisca. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser desenhar um quadrante, né, um retângulo. Eu estou com o vídeo aqui deitado, né, com a peça deitada, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas ao longo do vídeo eu vou virar esse papel algumas vezes, tá bom? Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser desenhar uma linha na vertical do papel, né, gente? Na vertical, tá aqui virado só para facilitar a visualização. E essa medida aqui vai ser a medida da calça comprida, né, do comprimento da calça, mais 3 centímetros. Esses 3 centímetros servem para dar o efeito fofinho na parte de baixo da barra dessa calça. Até porque a barra dela é de amarrar. Então, ela é costurada, né, formando uma canaleta. Ali por dentro é passado um rolotê, e quando é puxado e amarrado, ele franze e dá esse efeito fofinho. Só que para gerar esse efeito fofinho, né, arredondado, não é somente na largura dessa peça, mas também a gente precisa acrescentar um pouquinho mais no comprimento, tá bom? Então, vamos marcar aqui ponto A e ponto B. Então, recapitulando, de A para B vai ser o comprimento da calça comprida mais 3 centímetros, tá bom? Depois, pessoal, nós vamos fazer de A para a linha e de B para a B linha, com o esquadro, sempre desenhando com o esquadro, tá, gente? Esquadrando essa linha. É muito importante que a gente faça isso, tá? Então, vocês vão pegar o esquadro, vão apoiar, desenhar uma linha esquadrada em ambos os pontos e depois vão colocar a medida de 1/4 da circunferência do quadril mais 1 centímetro. Esse 1 centímetro equivale a uma folga de vestibilidade. Ah, Léo, mas esse modelo de calça é folgado já, ela já vai ter, né, uma folga. Eu preciso adicionar? Precisa, gente. Por quê? Ela tem uma pala, né, como vocês podem ver na ilustração que eu preparei, enfim, na geração da imagem aí, usando esse modelo de calça, tem uma pala, então a gente tem que ter uma folga de vestibilidade nessa região da pala, porque
é importante, tá bom? Para uma questão de ergonomia, vestibilidade e tudo mais. A parte aqui de baixo, onde vai ter volume, não tem problema, ela vai acrescentar ainda mais volume e esse 1 centímetro que a gente colocou não vai interferir em nada, tá? Então, eu tracei de A até a linha e de B até B'. E depois disso eu vou conectar de A' até B'. Fechei aqui, ó, o meu retângulo, o meu primeiro quadrante. Agora, gente, eu vou virar o papel na vertical para ficar mais fácil aqui o desenho para vocês. Eu vou até dar um zoom para ficar mais fácil. Isso. De A para C, nós vamos colocar a medida do nível do quadril, ou altura do quadril, tá? E a mesma medida de A' para C', tá? Nível ou altura do quadril. Depois, nós vamos colocar. Selinha não, gente, estou fazendo confusão. Aqui é ponto Q e aqui é o ponto Q'. É que eu gosto de usar as letras para facilitar. Linha do quadril, depois aqui vai ser ponto G de gancho, enfim. Estou com C na ordem, pensei na ordem do alfabeto. Então, recapitulando, de A para Q é a medida do nível ou altura do quadril, e de A' para Q' a mesma medida. E depois vocês vão conectar Q com Q' para achar a linha do quadril aqui da peça, tá? Depois disso, de A para G vai ser a medida do nível do gancho, e de A' para G', a mesma medida do nível do gancho. Tá bom, gente? Então, aqui, conectando G' com G, achamos a linha do gancho. Depois disso, nós vamos prolongar de G para fora a medida de 1/16 da circunferência do quadril. Ah, Léo, 1/16? Quadril, a circunferência do quadril dividida por 16, né? Achando essa medida, vocês vão esquadrar. Eu já pré-desenhei aqui uma linha guia para ficar fácil, né, durante a gravação para vocês, para não precisar ficar esquadrando toda hora, e isso faria com que o vídeo ficasse um pouquinho mais longo, né, pessoal? Então, estou fazendo dessa forma, já um pré-desenho. Então, aqui é o meu ponto G1. Então, aqui é o ponto G1. Depois disso, pessoal, eu vou utilizar a mesma medida, né, da distância do ponto G até o ponto G1, eu vou colocar a mesma distância do ponto B em direção ao ponto B1, ou seja, 1/16 da circunferência do quadril. Quadril dividido por 16. Então, aqui eu tenho o meu ponto B1. E depois disso, eu já posso conectar o meu ponto G1 com o ponto B1 para desenhar o que nós chamamos de entrepernas, tá, pessoal? Aqui é a linha do entrepernas. Então, deixa eu ver se essa régua aqui dá. Dá. Eu vou conectar os pontos e interligar aqui, ó, para fazer o desenho do entrepernas. Prontinho, pessoal. Deixa eu tirar o zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó, fiz a conexão aqui dos pontos. Então, praticamente esse entrepernas aí já está pronto e a nossa calça já está tomando forma. Aí vocês vão me perguntar, Léo, essa calça tem bolso? Não tem, gente. Pode ter bolso? Pode. Mas como é um modelo que ele é muito assim fofo, franzido, a colocação aqui de um bolso dificultaria um pouquinho mais, sabe? Então eu preferi trazer esse modelo sem bolso. Mas quem quiser pode desenhar um bolso aqui do lado, tá bom? Bom, agora eu vou pegar outra caneta e eu vou conectar o meu ponto Q com o ponto G1 para desenhar o gancho da frente. Aqui, primeiramente, nós estamos desenhando a parte da frente. Então, ó, vou pegar o ponto Q e o ponto G1 com a curva francesa menor e eu vou desenhar aqui a conexão. Pronto, desenhei o gancho da frente. Deixa eu dar mais um para facilitar, pessoal. Pronto, agora é melhor, né? Depois disso, eu vou marcar o ponto A1, tá? Então, eu vou vir do ponto A
em direção ao ponto A', com a medida de 1/4 da circunferência do quadril mais 1 centímetro de folga, tá, pessoal? Quem for utilizar um tecido que tenha elastano na trama, pode diminuir essa folga de 1 centímetro para meio centímetro, que também dá certo, tá? Então, de A para A1, 1/4 da circunferência da cintura mais 1 centímetro. E depois disso, nós vamos descer de A para A2, 1 centímetro só, tá? Então, aqui a gente coloca com A2. E agora, com a curva francesa maior, nós vamos conectar o ponto A2 com o ponto A1, desenhando a linha da cintura aqui da nossa calça. Muito importante, pessoal, que essa conexão não pode gerar bico nessa região do ponto A2, tá? Ele não pode ficar nem para cima, nem para baixo. Tem que ser uma curva suave e que ela se projete de maneira reta aqui na região do ponto A2, tá bom? E depois disso, nós já podemos conectar o ponto A1 ao ponto Q' para desenhar aqui, ó, a lateral da nossa calça. Fazer aqui, ó, a linha do quadril. Só conectando o ponto A1 até o ponto Q'. Pronto, pessoal, nossa calça está quase pronta aqui a parte da frente. Muito simples. Agora, nós vamos marcar a medida da pala. Eu estou dando como sugestão para vocês fazer uma pala de 10 centímetros. Então, do ponto A2 para baixo, a gente vai colocar. Do ponto A2, não, gente, desculpa. Do ponto A2, tô ficando doido. Do ponto A2 para baixo, nós vamos colocar 10 centímetros e marcar o ponto C aqui, né? E do ponto A1 na lateral, também vamos descer 10 centímetros e marcar o ponto C'. Gente, muito importante, tá? Não levem em consideração as medidas que eu utilizo no desenho. Aqui, o meu desenho é em redução de escala, então levem em consideração a medida que eu falo para vocês, tá? Ah, Léo, mas eu não gostei de 10 centímetros. Eu achei que 10 centímetros vai ficar uma pala muito grande. Eu posso diminuir? Pode. Se vocês quiserem desenhar aí uma pala menor, pode ser. Não tem problema nenhum. Fica de acordo com o gosto, tá bom? E agora, com a curva francesa maior, vocês vão conectar C' com C, da mesma forma que vocês conectaram, ó, a linha de cintura. Então, eu posicionei e depois eu só desci e acomodei e conectei. Pronto, aqui eu tenho a pala da frente definida. Léo, eu quero fazer essa calça com a cintura mais baixa. Como é que eu faço? Depois que vocês fizeram esse desenho aqui, antes de colocar a medida da pala, vocês podem descer. Então, do A2 para baixo e do A1 para baixo, a quantidade que vocês querem descer para fazer essa calça de cintura baixa. Só que o que acontece? Eu não recomendo que vocês desçam demais, é, além do ponto Q. É importante que a linha de cintura ela fique antes do ponto Q, porque vocês precisam ter medida para criar o desenho da pala, tá? Essa pala aqui é muito importante. O franzido vai acontecer depois dessa linha aqui da pala, tá bom? Então agora nós vamos fazer algumas marcações. Aqui, nesta parte, nós vamos escrever centro, frente, dobra, tá? Eu gosto de abreviar. E vamos dizer aqui que nós vamos cortar 2 vezes na dobra. Então, aqui é a pala, a gente vai escrever cortar 2 vezes na dobra. Pronto. E o fio é reto, apontando para baixo. Lembrando que esse fio é sempre importante que a gente esquadre, para achar o posicionamento certinho dele. Então, eu venho aqui, ó, risco e já tenho o meu fio prontinho, pessoal. Ah, Léo, então a calça tá pronta? Não, ainda não tá pronta. O desenho da pala já ficou pronto e o contorno da calça também já ficou pronto, como vocês podem ver aqui. Ó. Deixa eu tirar o zoom.
Pronto, isso aqui já está pronto. Só que nós precisamos adicionar medida nessa parte do corpo da calça para criar o franzido, tanto aqui na parte superior quanto na parte inferior. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir a distância de B para B' e vamos dividir por 4. E vamos fazer a mesma coisa de Q para Q'. E vamos marcar pontos cardeais, pontos que vão servir para a gente encaixar o traçado. Então, eu vou marcar aqui embaixo, que eu já tinha feito, aqui, e vou marcar aqui em cima. Pronto. Então, a gente dividiu isso em 4 partes. Agora, nós vamos conectar esses pontos, só que o desenho de conexão, ele vai precisar chegar até a linha aqui da pala, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver se essa régua dá. Não, essa régua não dá. Vou pegar outra régua, gente. Só um minutinho. Pronto. Agora essa daqui vai dar. Então, ó, eu vou pegar os meus pontos, vou posicionar e eu vou fazer uma linha que venha, ó, desde aqui de cima, da linha do final da pala e passe por esses pontos. Ah, Léo, mas aqui em cima não ficou muito certo. Tem problema? Não tem, gente. O importante é bater esses pontos cardeais e desenhar até a linha da pala. Por quê? A linha da pala, ela é curva, então não vai ficar exatamente igual lá na parte superior. O importante é usar os pontos cardeais, os pontos guia como referência. Então aqui, ó. Pronto. Dessa forma, nós temos todo o corpo da calça dividido em 4 partes. E aí vocês vão anotar. 1, tá dando para visualizar, gente? Acredito que sim, né? 2, 3 e 4. Pronto. Agora sim, a gente terminou parte da frente. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos recortar toda a volta e vamos separar a parte da pala do corpo da calça. Então eu vou fazer tudo isso daqui e eu já volto, ó, num piscar de olhos. Prontinho, pessoal. Cortei aqui, separando a pala do corpo da calça. Agora, o que vocês podem fazer? Eu coloquei aqui, ó, centro-frente, né? E aqui eu coloquei lateral-frente, para identificar as partes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar separando parte 1 da parte 2, da 3 e da 4, e nós vamos colar sobre um papel, primeiramente a parte 1, de modo que neste papel tenha uma linha guia desenhada. E a gente vai cortar, separar todas essas partes, colar a parte 1 em cima desta linha guia, separar 5 a 10 centímetros, colar a parte 2, depois separar de novo 5 a 10 centímetros, colar a parte 3, fazer a mesma coisa de 5 a 10 centímetros a parte 4. E aí nós vamos fazer o desenho de encaixe lá da parte superior, tá? Então eu vou fazer tudo isso e eu volto para trazer para vocês e mostrar como que ficou e fazer o desenho, redesenhar essa linha aqui, ó, da cintura, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal. O que eu fiz? Eu desenhei a linha guia, aí eu colei a parte 1 e desenhei aqui em cima, ó, pela antiga linha do quadril, eu marquei 5 centímetros e aí colei a parte 2 apoiada na linha guia e nivelada aqui, ó, pela linha do quadril, colei a parte 2. Afastei mais 5 centímetros, colei a parte 3, depois mais 5 e depois colei a parte 4. E finalizei aqui o desenho. Bom, com relação ao espaçamento, vocês podem abrir mais de 5 a 10 centímetros? Podem. Vocês podem abrir aqui à medida que vocês desejarem. O que precisa ser levado em consideração é que quanto maior for esta abertura, mais franzida e maior volume ela vai ficar, mesmo com tecido mais fluido. O tecido mais fluido ele cai, ele é lânguido, mas cria-se um volume considerável, tá bom? 5 centímetros é o mínimo, gente. Não vai ser nada muito bufante nem grandão. Vai ser algo bem assim realista, digamos assim, sabe? É algo que dê para usar no dia a dia.
10, 15, 20, aí a gente começa a assumir um efeito um pouco maior, tá bom? Bom, para redesenhar aqui, ó, a linha de encaixe na bala, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa curva francesa maior e nós vamos posicioná-la de modo que eu vou bater aqui, ó, os pontos, né? O cantinho da lateral da frente com o cantinho do centro-frente. E eu vou redesenhar essa linha aqui, tá? Então é só conectar e redesenhar. Tudo isso daqui, gente, deixa eu dar um zoom. Tudo isso que está acima desta linha vai ser eliminado, tá? Vocês vão recortar e retirar esses excessos. Isso daqui não é perda de tecido, de material, de papel, nem nada. Isso é uma harmonização em curva, tá? Normal. E muito importante, anotem aqui, ó, que, oh meu Deus, essa parte aqui, ó, vocês devem franzir. Essa parte toda aqui, ó. Ela vai ser franzida e encaixada no centro-frente aqui da pala, como vocês podem ver, tá bom? Então, aqui nós finalizamos a parte da frente. Vamos fazer a parte das costas. Eu já vou adiantar alguns processos que são praticamente iguais aos da frente. Então, vamos lá, pessoal. Prontinho, pessoal. Já pré-desenhei aqui algumas coisas da parte das costas, que não é muito diferente da parte da frente. Se vocês tiverem dúvida, voltem um pouquinho no vídeo, reassistam a parte da frente, que vai ser tranquilo fazer a parte das costas. Então vamos lá. A frente nós desenhamos da esquerda para a direita. Agora, as costas nós vamos desenhar da direita para a esquerda, tá? É importante desenhar desse jeito para que ambas as peças fiquem uma do lado da outra. Bom, primeira coisa, vamos fazer de A até B a medida do comprimento da calça comprida mais 3 centímetros. Desenhei aqui com a régua. Depois, com o esquadro, eu vou esquadrar de A para a linha e de B para a B linha. Depois que eu esquadrei, eu vou colocar a medida de 1/4 da circunferência do quadril mais 1 centímetro de folga, tanto de A para a linha quanto de B para a B linha. E vou conectar a linha com B linha, fechando esse retângulo. Depois disso, eu vou vir de A para Q e de A' para Q' a medida do nível ou altura do quadril. Depois, eu vou conectar Q com Q'. Vou repetir o mesmo processo de A até G e de A' até G', só que com a medida do nível do gancho. E depois eu vou conectar G com G', né? Fazer essa conexão. Depois, eu vou desenhar aqui, ó, o prolongamento para definir o gancho das costas. Ou seja, essa medida aqui, de G até G1, vai ser 1/8 da circunferência do quadril. Vamos pegar o quadril e dividir por 8. E vamos colocar esta medida aqui. De G até G1 é a mesma distância que vocês vão fazer de B até B1. E depois vocês vão conectar G1 com B1. Esqueci de marcar um ponto aqui. Pronto, pessoal. Sendo assim, a gente já tem todo o desenho. Podemos também já marcar, ó, a distância de B' até B, dividida por 4, e marcar, ó, os pontos cardeais. E a mesma coisa a distância de Q' e Q, e marcar os pontos cardeais, né? Tendo 4 partes iguais aqui. Prontinho, gente. Fácil esse primeiro desenho. Então, agora vamos desenhar aqui a parte das costas da nossa calça ou da lisca. Primeira coisa, vamos fazer a conexão dos pontos Q e G1 para desenhar o gancho das costas. Diferente do gancho da frente, que é um pouco menor, o das costas é maior. E vocês vão utilizar a curva francesa bem em pé, tá? Com a curva francesa menor. A minha aqui está virada de ponta cabeça porque eu estou desenhando uma linha, né, uma peça em redução de escala. Mas aí na casa de vocês, vocês vão posicionar a curva francesa bem em pezinha dessa forma, tá bom? Que aí vai dar certinho o desenho. Bom, depois disso, nós vamos vir de A para A1. Nós vamos entrar 2 centímetros. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, pessoal. Então, de A para A1, 2 centímetros. Aqui, ó, vou marcar o ponto A1.
De A1 para A2, vocês vão subir aqui 3 centímetros, tá, pessoal? 3 centímetros. Por quê? O centro-costas, na parte da calça, seja qual calça vocês estiverem fazendo, ele é mais alto, tá? Aqui nessa região, ela é um pouquinho mais alta. Justamente para quando a pessoa abaixar, se movimentar, essa calça ficar no lugar, tá? Então, de A1 para A2, este ponto aqui, 3 centímetros. 3, tá, gente? 3 centímetros. Bom, agora nós podemos conectar com a régua o ponto Q até o ponto A2, da seguinte forma. Ó, aqui ele vai ter uma leve adição de medida nessa região do ponto A1. Ah, Léo, mas isso é defeito? Não, isso é adequação da modelagem, dos ângulos da modelagem. Se a gente conecta do Q até o A1, essa calça vai gerar um bico nessa região aqui do ponto A1, que depois a gente vai ter que harmonizar. Então, mais fácil conectar direto até o ponto A2 e já trazer a harmonização de uma vez, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer de A1 até A3. Qual vai ser a medida de A1 até A3? 1/4 da circunferência da cintura mais 4 centímetros. Por que 4 centímetros? Desses 4, 3 vão servir para fazer a pence das costas e 1 é folga de vestibilidade, tá bom? Ah, Léo, mas precisa ter pence? Precisa, principalmente na parte de trás, que é o modelo que a gente está fazendo aqui, né? Então não tem como não fazer a pence. Lembrando que essa pence ela vai ser cancelada na hora do recorte. A hora que a gente recortar, desenhar a pala, nós vamos cancelar essa pence, tá? Ela não vai virar pence, ela vai sumir. Bom, então aqui a gente já alongou, porque ela vai ultrapassar, e vamos marcar aqui o ponto A3. Ah, Léo, eu desenhei e a minha medida não ultrapassou. Tem problema? Não tem. Isso vai ser de acordo com a medida de cada pessoa, tá? Pode ter uma leve alteração no desenho de acordo com a medida de cada um de vocês. Bom, agora, com a curva francesa maior, nós vamos conectar A3 com A2. Para desenhar aqui, ó, a linha da cintura. Então, pronto, pessoal, desta forma aqui. Já conectamos a linha da cintura da peça. Agora, nós vamos marcar um ponto guia, tá? A gente vai desenhar um ponto guia, vou até fazer em vermelho, que esse ponto guia, ele vai estar na metade da distância de A3 e A1. Então, vocês vão fazer, ó, um pontinho guia aqui, tá? E com o auxílio do esquadro ou de uma régua, né, de patchwork, vocês vão esquadrar a partir da linha reta da cintura, que está em roxo no caso, vocês vão desenhar uma linha partindo da linha verde, que é a linha da cintura, até aqui o final. E ela tem que ter 14 centímetros, tá? Essa linha vai servir para nós marcarmos a pence. Então, aqui em cima nós temos o ponto P, e aqui embaixo, no ápice da pence, vai ser o ponto P'. E vamos marcar para cada lado de P 1,5 centímetro para desenhar a pence. Não reparem, gente, eu limpo a régua o tempo todo, porque me dá nervoso ficar com a mão toda suja de caneta, enfim. Então, vocês vão ver eu com esse papel horroroso, limpando as réguas toda hora. Bom, então, lembrando, 1,5 centímetro para cada lado de P, e vamos conectar as aberturas para desenhar aqui, ó, a pence das costas. Desta forma aqui. Desse jeitinho aqui, gente, ó. Desenhamos a pence das costas. Agora, nós vamos desenhar a lateral da nossa peça, conectando o ponto A3 até o ponto Q', com a curva francesa maior. Ah, Léo, mas a minha passou, ficou esquisita. É assim mesmo, gente. Parece que ela vai ficar esquisita por ter passado nessa região, mas a hora que nós fecharmos essa pence, que a gente cancelar essa pence, essa peça vai ficar muito mais realista, tá? Bom, agora nós vamos desenhar a pala, vamos delimitar aqui, ó, a medida da nossa pala. Então,
Do ponto A3 para baixo, nós vamos colocar a mesma medida que a gente utilizou lá na frente, 10 centímetros. Tá? E aqui, pessoal, na parte do centro costas, vai ser do ponto A1 para baixo, não do ponto A2. Porque se a gente vai do ponto A2, essa pala vai ficar bicuda assim, ó, na parte das costas. Não é o que a gente quer. Então ela tem que ficar reta. Ah, Léo, posso deixar ela levemente inclinada? Pode, vai dar mais trabalho na hora de fazer o franzido. Mas, enfim, podem deixar se quiserem. Eu vou colocar do A1 para baixo também 10 centímetros, tá? Que é a mesma medida que eu usei aqui na frente. Então, deixa eu marcar aqui meu ponto. Aqui e aqui. Este ponto de cá é o ponto C e este ponto é o ponto C'. E aí, com a curva francesa maior, da mesma maneira que eu posicionei aqui, ó, para desenhar a linha da cintura, eu vou abaixá-la e vou conectar aqui, ó, para desenhar a pala das costas, conectando o ponto C ao ponto C'. Desse jeito aqui, pessoal. Prontinho. Já posso conectar também aqui, ó. Já posso fazer algumas marcações para identificação. Então, aqui nessa parte, eu vou virar aqui o papel, eu vou marcar a linha de centro costas, tá? Quem quiser pode escrever aqui nessa região a medida de lateral, costas, tá? A pala, nós vamos cortá-la 4 vezes, gente. Então, vocês podem escrever aqui, ó. Cortar 4 vezes. E o fio é reto, apontando para baixo. Pronto. O fio da parte das costas, da pala das costas, no caso, nós já fizemos. Aí vocês vão me perguntar, Léo, e esse cantinho dessa pence, o que vai acontecer? Nada. Como toda essa região vai ser franzida, vocês não precisam se preocupar com esse cantinho. E essa pala aqui, essa pence que tem na pala, nós vamos recortar e colar. E ela vai ficar arredondada assim. Então, a gente está cancelando automaticamente ela, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer os pontos, né, a conexão dos pontos cardeais aqui, ó, para dividir o corpo da calça em 4 partes. Deixa eu fazer assim. Lembrando que essa conexão precisa vir até, deixa eu tirar o zoom. Essa conexão ela precisa vir até a linha lá da pala, tá? Então, até a linha da pala. Aqui, ó. Desta forma aqui, pessoal. Pronto. E vamos marcar parte 1, 2, 3 e 4. Então, ó, vamos lá. Marcamos 1, 2, 3 e 4, tá? Podemos definir também aqui, ó, na lateral, no corpo da calça, marcarmos também, ó, lateral, costas, tá? Isso ajuda a identificar. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou recortar toda a volta e eu vou separar o corpo da calça da pala, igual nós fizemos na parte da frente. Pronto, pessoal. Recortei toda a volta e separei a pala do corpo da calça. Vou deixar o corpo da calça de lado e vou concentrar aqui, ó, na pala. Deixa eu dar um zoom. E agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar a linha lateral da minha pence, ou seja, a linha que corresponde à lateral da peça. Eu vou cortar aqui. Então, vou cortar de fora a fora, tá, pessoal? Separei. E agora eu vou colar fechando essa pence. Preciso abastecer minha cola. Já tá acabando. Eu venho aqui. Eu vou, ó, apoiar nesta linha e eu vou... Opa!
Pronto, vou fechar aqui, ó, a minha pence. Se ficar algum biquinho, alguma coisa, vocês vão, ó, arredondar, tá? Aqui em cima, se tiver também algum bico, arredondem. E aqui, ó, a pala das costas já tá pronta. Então, percebam que ela fica arredondada, né? Ela cria um desenho arredondado. E isso daqui automaticamente vai encaixar no corpo, tá? E a gente cancelou a pence. Então, tem uma pence aqui, mas ela foi cancelada. Então, na hora que a gente costurar, fechar a calça, tá tudo certo. Ah, um detalhe. O fechamento dessa calça se dá para o zíper invisível na lateral. Pode ser na lateral esquerda ou na lateral direita, tá bom? Fica de acordo com o gosto de vocês. Bom, agora, a parte das costas, eu vou recortar separando as 4 partes. Deixa eu tirar o zoom. Separando as 4 partes, vou desenhar uma linha guia igual nós fizemos na frente. Vou colar a parte 1, afastar de 5 a 10 centímetros, colar a parte 2, afastar de 5 a 10, colar a 3 e assim por diante até fazer toda a peça, tá? Igual fizemos na frente. Então eu vou fazer todos esses passos e eu volto para trazer a peça pronta para vocês, tá bom? Aqui está, pessoal. Então, desenhei a linha guia, colei a parte 1, abri de 5 a 10, colei a parte 2, fiz a mesma abertura, depois a 3, a mesma abertura e depois a 4. Igual fiz na frente. Quem quiser pode alterar a medida da abertura. Aqui, ó, na linha superior, eu redesenhei com a curva francesa, quase não teve muita alteração aqui, né? Não precisou tanto. Marquei, franzir, que é importante, posição de fio, cortar 2 vezes e a pala aqui certinha. E aqui nós temos o desenho completo da nossa calça odalisca. E então, pessoal, o que vocês acharam da modelagem de hoje? É fácil, né? Ela não é uma calça muito difícil de ser modelada, de ser desenvolvida. Basta vocês seguirem o passo a passo, usarem as medidas corretas de vocês, que eu tenho certeza que a calça da Lisca vai ficar linda. E agora, deixem nos comentários para mim o que vocês acharam a respeito desse modelo, quais outros modelos vocês gostariam que eu ensinasse no nosso quadro de modelagem descomplicada. E não somente isso, pessoal, por favor, deem um like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever, isso ajuda muito, e não deixem de ativar o sininho de notificações para o YouTube avisar vocês quando um vídeo novo aqui do canal for lançado, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, bom carnaval para todos nós, um bom feriado, e a gente se encontra na nossa próxima videoaula, no nosso próximo vídeo na semana que vem. Tchau, pessoal!